Hoje para mais uma aula, né, de gestão em unidades de saúde. Eu vou estar iniciando a aula hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da educação em saúde e os tipos de educação em saúde. Até porque, lembrando, né, que na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, também nas estratégias de saúde da família, a gente trabalha muito a educação em saúde. Na verdade, um dos principais objetivos da atenção primária é trabalhar a prevenção, promoção e educação em saúde, né? Que é levar informações, orientações para a população em geral, voltadas para a saúde e para informações relacionadas à saúde. É um trabalho muito importante, porque é através dele que a gente trabalha principalmente a promoção e prevenção, levando essas orientações. E aí hoje a gente vai falar um pouco o que é educação em saúde, o que é a educação em saúde, os principais objetivos dela, a importância e os tipos de educação em saúde, porque a gente tem vários tipos de educação em saúde. A gente vai falar deles um pouco agora. Eu vou compartilhar um material com vocês agora. Esse material depois também eu vou enviar, né, para ser compartilhado com vocês no sistema, enfim, né, para vocês terem acesso também depois para darem uma lida com calma, tirarem suas dúvidas. Um minutinho que eu já vou compartilhar com vocês o material. Então, gente, a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre os tipos, né, de educação em saúde e a importância da educação em saúde. Como eu falei, né, na enfermagem, a enfermagem é uma arte, né, de cuidar, é a ciência cuja essência é o cuidado do ser humano individualmente, ou na família, ou na coletividade, na comunidade, e de modo integral e holístico. Quando a gente fala, né, da saúde de forma integral e holística, seria isso, né, esse cuidado integral ao paciente, ou seja, como um todo. A gente vai olhar o paciente não só olhando o problema de saúde que ele tem, mas também olhando ele como um todo, a parte social, psicológica, emocional do paciente naquele momento, né? Buscando entender e buscando também avaliar quais que são as causas que estão levando, às vezes, aquele paciente a estar doente, porque muitas vezes tem vários fatores que podem levar o paciente ao adoecimento, né? E um dos fatores são esses, os fatores psicológicos, sociais, muitas vezes aquele paciente que está passando por uma situação financeira difícil, isso pode afetar a sua saúde. Muitas vezes, né, vou dar um exemplo, aquele paciente que está com uma depressão, isso vai influenciar também na saúde dele como um todo, podendo gerar até outras doenças e desencadear, né, outras doenças. E aí, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe, uma característica, como eu falei, da promoção, da prevenção da saúde na atenção primária à saúde, é trabalhar essas atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e também recuperação da saúde. Mas lembrando, gente, que na atenção primária, o foco principal é a promoção, prevenção e também a educação em saúde. O cuidar em enfermagem, ele tem um sentido amplo, onde envolve o estado de saúde e de doença e continua mesmo após a morte. Até a gente costuma falar, né, que um dos princípios lá no Código de Ética da Enfermagem é o quê? Sempre é muito falado, né, que a gente estuda desde o início do curso, falando sobre esse cuidado integral, né, que nós da enfermagem, a gente atua desde a concepção até a morte, ou seja, em todas as faixas etárias da vida do indivíduo, em todas as fases, independente do estado dele, seja um estado mais grave ou mais estável,
né? Então, a gente está sempre atuando em todas essas vertentes. A educação e a saúde no Brasil, ela tem sofrido uma série de transformações, né, ao longo dos anos, né? Principalmente na atenção primária à saúde, a gente vê essas mudanças acontecendo, né? Principalmente no contexto político e social, nesses últimos 10 anos, principalmente, né? Houve muitas melhorias, inclusive no SUS, no programa, no Sistema Único de Saúde, na estratégia de saúde da família, melhorando o acesso da população à parte de prevenção, promoção, as consultas de rotina. Então, isso ajudou muito, né? Em toda a esfera do SUS e nesse atendimento como um todo, né? Levando saúde, como eu falei, em todas as faixas etárias, né? Um atendimento integral, tanto um atendimento para criança, adulto, idoso, atendimento à saúde da mulher, à saúde do homem, né? Buscando principalmente esse trabalho da promoção, prevenção e educação em saúde. Com a criação do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, nos anos 80, todos os cidadãos eles passam a ter acesso a atendimento básico de saúde, partindo do princípio da universalidade, da equidade, integralidade, controle social. O que significa a universalidade e a equidade, gente? A equidade é o paciente ser atendido sem nenhuma distinção, independente da classe social, da religião, né, de fator social, de nível social, ele vai ser atendido sempre da mesma forma, sem nenhuma distinção. Ou seja, inclusive a gente fala que equidade é você tratar e dar um atendimento de forma justa. A universalidade e a integralidade já entra nessa parte, né, de um atendimento universal, independente da faixa etária. Então, qualquer pessoa que chega no atendimento do SUS, ele tem direito a ser atendido e de forma integral, ou seja, sendo olhado como um todo, né? O paciente sendo avaliado, sendo atendido, inclusive de forma humanizada, que é algo que a gente prega hoje não só no SUS, mas na saúde em geral, né? Que é o atendimento de forma integral e também humanizada. Eu vou subir aqui um pouquinho a tela, gente, para vocês conseguirem ir acompanhando. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Eu vou só parar aqui um pouquinho, que eu vou subir um pouquinho aqui o material para vocês continuarem acompanhando. Agora a gente vai falar um pouquinho da educação em saúde em si. Outro ponto importante, gente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quem está aqui assistindo a aula agora, né, ao vivo, pode perguntar, pode interromper, tirar suas dúvidas, tá? Não tem problema, não. Eu paro, a gente explica, tirar as dúvidas, é só vocês falarem, tá bom? Vou compartilhar aqui de novo a tela. E aí, continuando agora, ó, a educação em saúde, gente, como eu falei, ela é de extrema importância, né, na atenção primária, tanto nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, quanto na estratégia de saúde da família, né, nas ESFs, que são um programa do Ministério da Saúde. Então, ao longo do tempo, a educação em saúde, ela trouxe uma prática e uma influência das ações médicas, focalizada apenas na parte da doença, e muitas vezes se esquecendo do indivíduo como um todo. Então, muitas vezes a gente não via esse atendimento ser feito de forma integral, não só o atendimento, o acolhimento ao paciente, às vezes ouvir as queixas do paciente, avaliar, ver quais são as reais necessidades dele. Então, o indivíduo não era visto como um todo, precisando ser atendida e mudada, integrando uma ciência social. E aí, aos poucos, né, a educação em saúde foi se tornando um campo multifacetado. O que significa isso?
Ou seja, começou a trabalhar, né, os temas de saúde, as informações de saúde, de forma mais integral, ou seja, tentando olhar sempre o indivíduo, o paciente, como um todo, né? Dessa forma, né, o conceito de educação e saúde, ele sobrepõe o conceito de promoção da saúde, prevenção, como uma definição mais ampla de um processo que abrange a participação de toda a população e também não apenas as pessoas sobre o risco de adoecer, mas também aquelas pessoas que estão bem, que estão saudáveis, mas que essas informações são importantes, inclusive para se prevenir de doenças, ter uma melhor qualidade de vida, um melhor estilo de vida, né? A gente poderia dizer assim também, fazerem escolhas mais saudáveis e, consequentemente, isso lá na frente vai refletir na saúde como um todo. Essa noção, gente, ela está baseada num conceito muito amplificado hoje de educação e saúde, considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que integra os aspectos físico e mental, né, a parte também psicológica, emocional, não só a ausência de doença. O ambiental, que é um ambiente, né, onde a pessoa vive, onde a pessoa está inserida, porque isso também vai influenciar ou na sua saúde ou no seu adoecimento. Pessoal e emocional, ou seja, sua autorrealização, seja na vida pessoal, profissional, afetiva, isso tudo também vai influenciar, né, na sua saúde como um todo. Inclusive o socioecológico, que é o comprometimento com a igualdade social e com a preservação da natureza, ou seja, o meio ambiente em si, ele também influencia na nossa saúde. Então, a gente vai ver aí que a educação em saúde é mais ampla do que a gente imagina, porque ela tem a influência aí de vários fatores, né, que podem levar tanto a nossa saúde, ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida, como também levar ao nosso adoecimento. Então, entra aí, gente, todos esses aspectos. Então, quando a gente fala de olhar o indivíduo de forma integral, como um todo, a gente fala de todos esses fatores, que é o fator físico, mental, emocional, ambiental, pessoal e emocional, e também o socioambiental ou socioecológico. Então, são vários fatores, né, que vão influenciar na nossa saúde ou na nossa doença, inclusive até o ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, ou onde a gente está inserido, né? Isso também influencia tanto na nossa saúde quanto na nossa doença. Isso, inclusive, é comprovado hoje por alguns estudos, né? Todos esses fatores vão influenciar. E aí, a educação em saúde vem com o objetivo o quê? De orientar as pessoas, levar informação em saúde, levar orientações, né? Que pode ser de forma individual, em grupo, palestras, não só palestras, porque quando a gente fala de educação em saúde, muitas vezes a gente pensa assim, só nas palestras, nos grupos, mas a educação em saúde, inclusive, ela pode ser realizada de forma individual, né? Muitas vezes, quando eu oriento um paciente de forma individualizada, eu também estou fazendo uma educação em saúde, eu estou levando informação em saúde para o paciente. Isso vai contribuir para o bem-estar dele, para a melhor qualidade de vida, para a prevenção, porque quanto mais informação o indivíduo tem, mais ele vai ter condição de se prevenir, né? De ter uma vida melhor, com mais qualidade, com mais bem-estar, inclusive prevenindo doenças futuras, né? Melhorar seus hábitos de vida. Então, a educação em saúde, ela tem uma contribuição muito grande dentro da atenção primária, né? E aí, dentro da educação em saúde, a gente tem 3 tipos principais de educação em saúde. O primeiro,
né, que também é muito importante, é a educação em saúde individual. Esse tipo de educação em saúde ele é realizado de forma individualizada. O profissional de saúde, né, com o paciente ou cliente, ele pode ser realizado antes, durante ou depois de um procedimento, na triagem para consulta, né, durante o acolhimento, ou muitas vezes quando o paciente vem com alguma queixa diretamente, né, até você, até o profissional, até porque muitas vezes a gente vê acontecer do paciente ter mais confiança, às vezes, no enfermeiro, na equipe de enfermagem, do que no próprio médico. Por quê? Porque tem uma proximidade maior. Então, isso muitas vezes ajuda, contribui. Então, muitas vezes, quando o paciente está com uma dúvida ou com algo que ele não está conseguindo resolver, às vezes ele vem até você tirar essa dúvida, buscar uma informação, buscar uma ajuda. E isso também é uma educação em saúde. E aí faz necessário, gente, que o técnico de enfermagem ou o enfermeiro transmita confiança, empatia, receptividade, né, durante esse momento da orientação em saúde. Por que que isso é muito importante? Porque, além de transmitir confiança, eu vou estabelecer um vínculo importante com o paciente. Então, todas as vezes que ele tiver uma dúvida, que ele estiver buscando uma ajuda, ele vai buscar orientação. E isso facilita, inclusive, no meu trabalho de prevenção. Que a gente até fala que esse trabalho da educação em saúde, normalmente é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai aos pouquinhos, porque muitas vezes, às vezes, a população tem resistência, ou às vezes a gente não consegue atingir toda a população como a gente gostaria. Hoje, é claro que com os veículos de comunicação, as redes sociais, Instagram, né, a gente tem um acesso muito maior às pessoas e de forma muito mais rápida. Mas, mesmo assim, a gente tem que trabalhar ainda mais a educação em saúde. Por quê? Porque ela é uma forma da gente trabalhar cada vez mais a promoção e a prevenção da saúde. Lembrando que, gente, a educação em saúde bem feita, bem realizada, e a gente atingindo cada vez mais pessoas, eu também vou estar conseguindo prevenir até internações desnecessárias. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes, por uma falta de informação do paciente, da família, às vezes por uma falta de orientação adequada, o paciente acaba tendo que ser, às vezes, internado ou acaba tendo que ser hospitalizado de forma desnecessária, sendo que muitas vezes ele poderia ter, às vezes, se preservado, né? Como que eu posso falar? Até não é bem a palavra preservado, mas ele poderia ter prevenido, às vezes, uma consequência mais séria ou uma complicação mais séria. E a educação em saúde tem esse objetivo, né? De trabalhar a prevenção, promoção, educação em saúde e atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque dessa forma eu vou conseguir trabalhar ainda melhor a questão da prevenção. Quando eu trabalho a prevenção, isso vai ajudar em quê? Vai ajudar principalmente em complicações futuras, né? Em melhorar a qualidade de vida também daqueles pacientes que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, e às vezes por uma falta de acompanhamento adequada, ou às vezes, muitas vezes, por uma falta de orientação adequada, ele acaba tendo que ser hospitalizado por uma complicação que poderia ter sido prevenida, né? Tá dando para entender, gente? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? Inclusive, eu vou subir a tela mais um pouquinho aqui de novo para vocês conseguirem acompanhar. Esse material, depois eu vou compartilhar com vocês também, tá? Ele vai ser enviado para vocês depois. Só um minutinho, eu vou só subir a tela um pouquinho. Então, essa seria a educação em saúde individual, que a gente acabou de falar, né? E a gente tem a educação em saúde também em grupo, né? Que são 3 tipos. A gente tem
educação em saúde individual, em grupo e em massa, né? São 3 tipos de educação em saúde. Elas se classificam em 3 tipos. A gente falou do primeiro tipo, que é a educação em saúde individual, que é quando eu faço essa orientação ou levo uma informação em saúde para o paciente, só que de forma individualizada, né? Durante um procedimento. Então, às vezes, por exemplo, o paciente procura a unidade de saúde para fazer uma troca de curativo. E aí, de acordo com a necessidade do paciente, ou de acordo com o que eu observo ali do curativo, ou no momento do procedimento, eu aproveito para fazer orientação. Ou, muitas vezes, também o paciente vem com alguma dúvida, alguma queixa, e aí eu aproveito aquele momento para fazer orientação para ele, de forma individualizada. Por isso que a gente chama de educação em saúde individual, tá? E daí a gente tem também a educação em saúde em grupo, né? Esse tipo de educação em saúde, normalmente ele é realizado para 2 ou mais pessoas, ou mais pacientes, em forma de grupo, né? Abordando vários temas de saúde em grupo específico ou não. Quando a gente fala de grupo específico, gente, eu vou dar alguns exemplos, né? Os grupos de hipertenso e diabético, então, que são voltados especificamente para os hipertensos e diabéticos, os grupos de gestante, que vão levar orientação, principalmente, né, voltado para a gestação, para o período pós-gestação, para os cuidados com o recém-nascido, as salas de espera. O que são as salas de espera? É aquele momento que o paciente está ali aguardando a consulta. Enquanto ele está aguardando a consulta, a gente aproveita para levar alguma orientação importante para o paciente. Inclusive, nas salas de espera, muitas vezes a gente aproveita para falar de temas que são importantes naquele momento, como, por exemplo, nesse momento a gente está no período do inverno, né? Começando outono e inverno, que é uma época que a gente tem muitas doenças respiratórias. Então, aí a gente aproveita esse momento para orientar sobre os principais sintomas das doenças respiratórias, as formas de prevenção, o que a gente pode fazer para evitar as doenças respiratórias nesse período, principalmente nas crianças e idosos, que são mais susceptíveis. E aí, na sala de espera, normalmente a gente aborda temas que estão em foco naquele momento, ou que tem o maior risco naquele momento. Por exemplo, se for um período que é um período, por exemplo, mais chuvoso, mais quente, que tem muitos casos de dengue, aí a gente aproveita para orientar também as pessoas sobre os principais sintomas da dengue, as formas de prevenção, né, os sinais de alerta, quando que deve procurar o médico, né, quais os principais sintomas que já é bom procurar uma orientação do médico ou uma avaliação médica. Então, isso tudo a gente aborda nas salas de espera. E é uma educação em saúde em grupo. Então, a educação em saúde em grupo, ela pode ser realizada tanto em grupos específicos, para um grupo específico de pessoas, como um grupo voltado só para orientações, por exemplo, para os adolescentes, ou para as mulheres também, voltado para a saúde da mulher, com as salas de espera, que aí já vai ser uma orientação mais geral, mais generalizada, né? Esse método, gente, ele é muito rico, por quê? Porque ele permite a troca de experiências. Como ele é realizado em grupo, normalmente há uma troca de experiências entre as pessoas, pode ter também uma interação maior entre o grupo, e é uma forma constante de aprender ensinando. Então, ou seja, permite quem está ali no grupo compartilhar experiências, trocar experiências. Então, muitas vezes a educação em saúde em grupo, a gente fala que ela é muito rica nesse contexto. Por quê? Porque não é só o profissional que vai ficar ali falando. Muitas vezes há uma troca de experiências, né, entre o profissional com as outras pessoas que estão ali no grupo. Então, na verdade, acaba sendo um grupo de discussão. Muitas vezes o profissional vai orientar, vai passar as informações, mas, ao mesmo tempo, tem essa troca de experiências que é muito importante, essa interação, né? Esse
compartilhar informações e conhecimentos, né, que fica muito rico. E os grupos de educação em saúde são muito utilizados. Na estratégia de saúde da família, por exemplo, a gente tem sempre os grupos de hipertenso e diabético, onde vai ter as orientações e também não só a orientação, mas também o acompanhamento desses pacientes, né, que têm doenças crônicas, os grupos de gestante, os grupos voltados só para adolescentes, com informações voltadas para esse público, os grupos também voltados para a saúde da mulher, para a saúde do homem, até porque hoje a gente ainda vê muito, uma resistência muito grande dos homens em geral, de procurar um médico, de fazer exames de rotina, né, de muitas vezes depois dos 40 fazer o exame, né, para o controle do câncer de próstata. Então, nesse momento, a gente tenta também levar informações para esses grupos específicos, orientando e também sensibilizando, principalmente os homens, né? Igual que a gente vê que hoje ainda existe mais resistência. Normalmente as mulheres procuram mais o médico, procuram mais as orientações e os homens ficam mais resistentes. Então, a gente busca orientar e mostrar essa importância, né, da prevenção, essa importância, né, de buscar o cuidado desde o início, porque muitas vezes o homem procura o cuidado quando muitas vezes já está muito avançado, né? Então, quando já está com câncer, por exemplo. Então, esses grupos de educação e saúde, gente, eles têm o objetivo de levar essas informações, orientar e buscar, principalmente, trabalhar a prevenção e a promoção da saúde, né? Então, a educação e saúde, ela tem, assim, uma importância fundamental na atenção primária, juntamente com as unidades básicas de saúde e com as estratégias de saúde da família. Tem alguma dúvida até agora, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar ou queiram falar, referente ao que a gente falou até agora? Se tiver alguma pergunta, tá? Pode falar. Pode perguntar. A gente interrompe, para a aula aqui, não tem problema. E agora, outro tipo de educação em saúde também que é muito importante é a educação em saúde em massa, né? A gente falou sobre educação em saúde individual, em grupo e agora em massa. Utiliza cada vez mais, né, os meios de comunicação para educar, orientar e mobilizar a sociedade e também sensibilizar as pessoas quanto aos problemas de saúde pública que atingem a população, tanto em caráter individual como em caráter coletivo, né? E aí, como eu falei, hoje, um trabalho que é muito importante é que a gente tem um acesso muito maior às pessoas e de forma muito mais rápida, né? Através das redes sociais. Então, isso facilita e contribui muito, né, para essa disseminação das informações. As informações, elas são divulgadas, gente, com a intenção de evitar situações que venham aumentar o índice de certas doenças, aumentar o nível de conhecimento sobre as doenças e outras situações como campanhas para atingir o maior número de pessoas possíveis. Por isso que a gente chama essa educação em saúde, né, ela recebe o nome de saúde, de educação em saúde em massa. Por quê? Porque o objetivo dela é atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente lembra aí, né, um exemplo, são as grandes campanhas de saúde. Então, esse tipo de educação em saúde, ele é realizado com o objetivo, como eu falei agora, né, de atingir o maior número de pessoas possíveis através dos meios de comunicação, né, televisão, internet, redes sociais, panfletos, né, de distribuição de folhetos ou panfletos com orientações nas ruas, nas unidades de saúde, palestras também, aí entram as palestras para grande número de pessoas, grandes campanhas de saúde, através também do rádio, né, da internet, como eu disse, e aí tentando levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis e de forma mais rápida, né?
Aí entra as grandes campanhas, né? Um exemplo aí, Setembro Amarelo, o Novembro Azul, né? Que são grandes campanhas aí ao longo do ano, que tem grande divulgação, né, nas redes sociais, grande mobilização em todas as cidades, no país todo. O Outubro Rosa, outra grande campanha aí que a gente tem agora também voltada para a saúde mental, né, que é o Janeiro Branco, com orientações voltadas para a saúde mental, e outras campanhas ao longo do ano. Inclusive, as campanhas de vacinação entram também como educação em saúde de massa. Por quê? Porque as campanhas de vacinação, gente, também é uma forma de prevenção, né? Então, essas grandes campanhas de vacinação buscam, além de imunizar as pessoas, também orientar e prevenir doenças. Então, também entram como uma educação em saúde em massa. Então, normalmente, essas grandes campanhas de vacinação ao longo do ano também entram como educação em saúde em massa. Ou seja, o objetivo principal delas é atingir o maior número de pessoas possíveis e de forma cada vez mais rápida. E hoje, com as redes sociais, a gente tem essa facilidade. Então, consegue divulgar de forma rápida, né? E de forma atingir um número muito grande de pessoas num curto tempo, né? Num curto espaço de tempo. Então, gente, a educação em saúde, ela tem, assim, uma importância muito grande como um todo, né? Em toda a atenção primária à saúde. Sem a educação em saúde, a gente não conseguiria fazer um trabalho de prevenção eficaz. Inclusive, hoje, né, na educação em saúde em grupo, que a gente falou agora há pouco também, um outro exemplo que é feito hoje são os grupos nas escolas, levando informação nas escolas. Então, hoje já tem campanhas nas estratégias de saúde da família, né, nas ESFs, onde a equipe, né, de saúde vai até a escola fazer orientações para aquela faixa etária, sejam para crianças, ou seja, específicos para os adolescentes, com orientações, por exemplo, sobre doenças sexualmente transmissíveis, e sobre outros temas importantes no momento também. E aí, essa educação em saúde na escola, ela também é muito importante, por quê? Porque a gente vai atingir um público específico, que normalmente, às vezes, não vai até a unidade básica de saúde, ou vai só quando vai passar pela consulta com o médico, que são as crianças e adolescentes. Então, é uma faixa etária também muito importante para a gente já começar a trabalhar a prevenção, porque o objetivo principal da educação em saúde, gente, é trabalhar a promoção, prevenção e educação em saúde de forma geral, em todas as faixas etárias, em todos os níveis, né? Independente também do estado do paciente, seja um paciente com uma doença crônica ou não, seja um paciente saudável, mas que também a gente vai trabalhar a prevenção, inclusive, para futuras complicações futuras, inclusive prevenir doenças no futuro, porque hoje já é comprovado que quanto mais informação a população tem sobre saúde, mais ela vai se prevenir, mais ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E isso vai influenciar, né, diretamente na saúde da população como um todo, né? E isso é muito importante. Então, não tem como a gente falar falar em atenção primária à saúde sem falar em educação em saúde, né? E sem falar em promoção e também prevenção. Então, quando a gente fala de promoção e prevenção, uma das formas mais eficazes da gente fazer essa promoção, essa prevenção à saúde, é através da educação em saúde. Então, ela tem uma importância muito grande, principalmente nessa esfera da atenção primária. E se ela for bem feita, gente, nessa esfera, isso vai refletir lá nas hospitalizações, lá nas complicações, lá no hospital, nas UPAs. Então, isso vai prevenir o quê?
hospitalizações desnecessárias, riscos aumentados de doenças mais graves. Então, ou seja, vai trabalhar a prevenção de forma tão adequada que vai refletir lá na atenção terciária, que é quando muitas vezes o paciente precisa ser hospitalizado, precisa ficar internado, precisa de um cuidado mais específico. Então, ou seja, se a educação em saúde for bem realizada e de forma efetiva na atenção primária, a gente consegue prevenir todos esses problemas. Então, às vezes, aquele paciente, vou dar um exemplo, né? Aquele paciente que muitas vezes ele está com uma hipertensão arterial e não está fazendo controle adequado, não tem orientação sobre a doença, pode ser que muitas vezes, né, no futuro ou mais para frente, ele pode ter uma complicação cardíaca decorrente da hipertensão arterial. Às vezes, por uma falta de controle adequada, ou por uma falta de uso da medicação de forma adequada, né, de uma melhor qualidade de vida. Então, muitas vezes, até aquele paciente que muitas vezes está com uma doença crônica, se ele for bem orientado, se ele tiver uma boa educação em saúde, ele vai conseguir ter uma melhor prevenção, inclusive de complicações em decorrências da falta de controle adequado daquela doença, né? Então, a educação em saúde, como eu falei, ela é mais ampla do que a gente imagina, né? Muitas vezes a gente pensa na educação em saúde só na questão de uma orientação básica, mas não. Ela vai desde uma orientação básica até uma orientação mais específica e também o acompanhamento desses pacientes que têm doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, né, que são doenças que não têm cura, mas que têm tratamento, têm acompanhamento, e que se o paciente fizer um bom controle, ele pode ter uma boa qualidade de vida e evitar complicações futuras, hospitalizações, ou muitas vezes até complicações sérias que podem levar ao óbito, ou que podem levar ao comprometimento da saúde dele de forma mais grave, né? Então, a educação em saúde, ela tem esse papel fundamental na contribuição, inclusive, desses pacientes que têm doenças crônicas, né? Ajudando eles a ter uma melhor qualidade de vida, melhores hábitos saudáveis de vida, né? Porque na educação em saúde a gente fala muito sobre isso, da mudança, né, de hábitos de vida, porque isso contribui também muito para a saúde do paciente como um todo, no geral, né? Não só para pacientes que têm doenças crônicas. Então, na verdade, se a gente for falar de educação em saúde, muitas vezes ela pode ser voltada, né, como eu falei, para pacientes com doenças crônicas, mas também para pacientes que estão saudáveis, mas que também, tendo informação, eles podem prevenir, inclusive, doenças no futuro. E isso vai contribuir automaticamente o quê? Para hospitalizações desnecessárias, para complicações no futuro, para uma melhor qualidade de vida. Tanto que hoje, por exemplo, a população, hoje a gente tem um índice muito maior de pessoas já com 70, 80 anos, vivendo muito mais e com mais qualidade de vida, né? Justamente por quê? Porque hoje a gente tem um trabalho de prevenção muito maior. Há anos atrás, 15, 20 anos atrás, a gente não tinha esse trabalho voltado para a educação e saúde, principalmente na atenção primária, né, nas unidades básicas, nas estratégias de saúde da família. Então, a gente não tinha esse trabalho feito de forma tão ampla como é feito hoje. E aí isso contribui e tem contribuído muito. É claro que no futuro pode contribuir ainda mais, né? Mas nesses últimos 10 anos, a gente teve uma melhoria muito grande nessa parte, né? Do trabalho da prevenção, da promoção, e isso vai gerando frutos, né? Vão gerando evoluções, tanto que hoje a gente tem, né, uma população que vive mais, com mais qualidade de vida, que tem condição de prevenir mais as doenças, e graças à educação em saúde, ela é uma arma, como se diz, poderosa, porque quando a pessoa tem
uma informação maior, ela tem uma condição também, né, mais eficaz de manter a sua saúde, de prevenir as doenças, de ter mais bem-estar, de ter uma melhor qualidade de vida. Então, vai contribuir como um todo, né, na saúde do indivíduo. E lembrando, gente, que muito importante falar que, inclusive, é um objetivo também da atenção primária, né, que a gente até falou aqui no início, que é trabalhar de forma integral o paciente, né, olhando ele de forma integral. Vou dar um exemplo bem simples para ficar fácil de entender. Às vezes aquele paciente chega para fazer um procedimento simples, uma troca de curativo. Por exemplo, ele está com uma ferida, muitas vezes uma ferida até por uma falta de circulação nos membros inferiores, né? A circulação está prejudicada. E aí, muitas vezes, a gente trata só a ferida, faz só o curativo, a troca de curativo. Mas a gente deve olhar o paciente além da ferida, além do curativo. Por quê? Para entender o que está causando essa doença. Será que é só o fator da circulação que está comprometido? Será que não tem um fator, muitas vezes, emocional, psicológico, social? Ou algum outro problema de saúde do paciente que pode estar afetando, inclusive que pode ter causado essa complicação e esse aparecimento dessa ferida? Então, é importante a gente conversar com o paciente, acolher, ouvir as queixas do paciente, entender a história dele, saber como que surgiu esse problema. Por quê? Porque dessa forma eu vou conseguir ajudar melhor esse paciente, né? Então, a importância do acolhimento, da gente entender, conversar com o paciente, e a partir disso, inclusive, eu vou conseguir orientar o paciente de forma melhor, levando uma informação melhor para esse paciente, né? De forma mais eficaz e de forma mais focada no problema do paciente, e não olhando o paciente só a parte física, né? Só a doença física, mas olhando ele de forma integral. Porque muitas vezes, quando eu converso com o paciente, faço um acolhimento adequado, oriento, faço uma boa educação em saúde, seja de forma individualizada ou em grupo, eu vou contribuir o quê? Para ajudar o paciente de forma melhor, né? Buscando ajudá-lo dentro das suas necessidades. Por isso a importância de eu conhecer as necessidades do paciente, porque através disso também eu consigo entender e ver se ele precisa, às vezes, de um atendimento também mais especializado, às vezes encaminhar ele para um outro especialista, encaminhar ele para um atendimento psicológico, por exemplo, né, quando eu vejo que tem necessidade, ou para uma avaliação do médico. Então, por isso a importância da gente fazer o procedimento, mas também observar o paciente, atender ele de forma integral e sempre buscando, né, auxiliar ele, dar melhor assistência de acordo com as necessidades dele, né? E a educação em saúde vem de encontro a isso. Eu vou orientar, mas para eu orientar de forma adequada, eu preciso conhecer a história desse paciente, acolher ele, ouvir as queixas, saber da história dele, saber o que surgiu, como que surgiu essa doença ou esse problema, ouvir também as queixas dele naquele momento. Então, isso é fundamental, né? Então, muitas vezes, às vezes tem profissionais, infelizmente, que às vezes não tem paciência de ouvir o paciente ou não faz um bom acolhimento, e o acolhimento é essencial, gente. Inclusive, para eu poder auxiliar esse paciente da melhor forma possível, né? Se eu não conheço o paciente, se eu não consigo ouvir ele com atenção, com empatia, como que eu vou ajudá-lo da melhor forma possível, né? Como que eu vou conseguir orientar ele da melhor forma? Então, isso é fundamental na educação em saúde, principalmente na educação em saúde individual, que muitas vezes eu vou estar, às vezes, atendendo o paciente, fazendo um procedimento. Então, é importante também eu ouvir ele e, de acordo também com o que eu observei, né, durante o procedimento, e aí buscar orientar ele da melhor forma. Tem alguma dúvida, gente, até agora?
Tá tranquilo para todo mundo? Se tiver alguma Ana, pergunta, oi. meu não é nenhuma dúvida, não, é mais assim, a sua opinião a respeito das vacinas. Você acha Aham, que a pode vacina é falar. um meio de prevenção? Sim. Só que você não acha assim, com a tecnologia, com esse monte de informação errada, a questão da vacinação não deu um retrocesso, não? Ah, sim, né? Inclusive, tem uma questão também política envolvida, né? Porque, igual, muitas vezes chegam informações, inclusive em grupos de WhatsApp, em redes sociais, que não são informações fidedignas. Por isso que é muito importante, gente, a gente também buscar informações e orientar as pessoas a buscar informações em veículos que são confiáveis, por exemplo, igual vacina, sempre buscar informação no site do Ministério da Saúde, na Fiocruz, que é, inclusive, um dos maiores fabricantes de vacina, inclusive é um dos laboratórios mais reconhecidos no mundo, e que, inclusive, a sede dele fica aqui no Brasil, e que sempre tem informações corretas. Por quê? Porque muitas vezes chega informação errada, né, para as pessoas, até em grupo de WhatsApp, as pessoas começam a compartilhar com outras pessoas, mas são informações erradas, às vezes falando mal das vacinas, falando que a vacina pode causar doença, que pode causar algum prejuízo, e a gente sabe que não é verdade. Por quê? Quantas doenças que hoje não existem graças às vacinas, né? Um exemplo, por exemplo, rubéola, cachumba, sarampo, né? Paralisia infantil, são doenças que há anos atrás a gente via muitos casos. Hoje a gente praticamente não vê caso, é muito raro, graças às vacinas, porque a gente tem como prevenir febre amarela, né? E outras doenças, hepatite B, o tétano, né? Quantas pessoas morriam de tétano há anos atrás? Então acaba que essas informações erradas muitas vezes causam medo na população, causa receio, e aí, muitas vezes, as pessoas ficam com medo de vacinar, achando que a vacina vai causar alguma coisa, ou ficam com medo de levar as crianças. Tanto que há um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver, deve ter 1 ou 2 anos atrás, a Fiocruz soltou uma nota que circulou aí na internet por vários veículos de comunicação, redes sociais, falando justamente disso, né? Que muitas pessoas estavam deixando de vacinar, que o número de pessoas que estavam se vacinando estava bem menor e que aí futuramente isso podia causar consequências, inclusive começar a aparecer doenças que já tinham sido erradicadas. Quando a gente fala doenças que foram erradicadas, é doenças que a gente não vê casos há mais de 10 anos. Então, que correria esse risco. Então, eles soltaram até esse alerta. Então, é muito importante a gente, como profissional da área da saúde, orientar essas pessoas a não ficar compartilhando informações de veículos que a gente não sabe se é confiável, né? E também, quando tiver alguma dúvida, buscar pesquisar em veículos que são confiáveis, como o Ministério da Saúde, sites como o da Fiocruz, e orientar a população da importância da vacinação, principalmente nas crianças, né? Porque muitas vezes, se as crianças não são vacinadas, pode causar um prejuízo para elas no futuro também, inclusive com doenças, né, que podem ser prevenidas, né, com a vacinação. Inclusive, hoje as crianças, inclusive no calendário das crianças, a gente tem a vacina da pneumonia, que é uma vacina muito importante, que previne a pneumonia em crianças, porque a pneumonia em criança mata em bebês, né, tem um risco de óbito. E antes a gente não tinha essa vacina pelo SUS, hoje é uma vacina que é feita de forma gratuita. Então, gente, a vacina tem um papel muito importante, né, de prevenção de várias doenças, e a gente tem isso aí comprovado, inclusive do Covid, né? Do Covid, quantas pessoas ficaram com medo de tomar a vacina? Mas vocês podem ver que depois que as pessoas começaram a se vacinar, diminuiu muito o número de casos, e hoje, mesmo quando surge algum caso de Covid, os sintomas são bem mais leves, né? Um sintoma gripal.
Então, normalmente, a pessoa nem precisa ficar internada, ela pode se cuidar em casa, né? Ela pode simplesmente passar pelo médico, o médico vai orientar, pode passar até alguma medicação, mas os sintomas são bem mais leves. Então, a gente vê o tempo todo, a gente tem isso aí comprovado, né? E de outras doenças também, que hoje a gente quase não vê casos mais, graças à vacina também, né? Então, assim, a vacina tem um papel muito importante também de prevenção e até entra como educação em saúde também, porque acaba que a gente faz a vacina e no momento da vacina também, muitas vezes a gente orienta as pessoas, orienta os pacientes. Então, além da gente imunizar, a gente acaba fazendo também a educação em saúde, né? Levando informação em saúde para a população também, juntamente com a vacinação. Então, a vacinação é muito importante, né? E a gente tem que sempre frisar isso para as pessoas e orientar as pessoas para buscar sempre informações em veículos que são confiáveis, em fontes confiáveis. Deu para entender aí? Respondeu sua pergunta? Deu sim, Ana. Obrigada. Obrigada a você. Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar sobre o que a gente falou aqui, ou alguma outra dúvida, né, relacionada ao assunto? Não, para mim tá bem claro as coisas, as informações que você deu sobre as prevenções, né, da saúde, né, as explicação ali no atendimento básico, né? Uhum. Ok, então, gente. Eu também Então, não tenho dúvida. não? Não, tô Então, gente, tranquila. falando não é só dessa importância, né, que na atenção primária, o objetivo principal, né, o foco principal vai ser sempre essa questão, principalmente do trabalho da prevenção, promoção e educação em saúde, é o foco central, né? E esse trabalho, se ele for bem feito de forma eficaz, ele vai refletir nas outras esferas, né, que é na saúde, na atenção primária, secundária, terciária, em todos os níveis de atenção. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou agradecer a atenção de vocês, né? E lembrando que depois eu vou compartilhar esse material com vocês também, para vocês terem com vocês, lerem depois com calma, né? Se tiver também depois alguma dúvida, podem enviar as dúvidas, eu respondo depois também, se tiver alguma outra dúvida. A aula também fica gravada, então, caso depois vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem rever com calma, né, podem depois assistir a aula novamente. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Boa noite e até a próxima. Boa noite, Ana. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima.